O Felipe Pereira noticiou, e eu vou aqui trazer novamente essa notícia para vocês. O Gonê descartou crimes e é contra apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. No nosso site, a reportagem do Matheus Coutinho, Gonê disse que representação de parlamentares do PT não tem elementos informativos mínimos para enquadrar Eduardo Bolsonaro nos crimes apontados. Os deputados disseram que Eduardo Bolsonaro estaria atentando contra a soberania nacional e tentando obstruir a justiça ao se articular com parlamentares americanos que apresentaram um projeto que pode proibir o ministro Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. A proposta, apoiada por Eduardo, ainda está tramitando no Congresso norte-americano. Para a PGR, o pedido deve ser rejeitado e procedimento arquivado. Gonê não vê necessidade de investigar o parlamentar pelos fatos mencionados nessa representação. Como é o titular da ação penal, o responsável por decidir se vai denunciar ou não alguma autoridade. Os pedidos do Procurador-Geral da República para arquivar procedimentos são seguidos pelo Supremo. O deputado anunciou hoje que iria se licenciar do mandato. Então, portanto, a PGR é contra a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, destruindo um dos argumentos utilizados por ele para permanecer nos Estados Unidos. O Bolsonaro pai estava fazendo hoje aí no Congresso, Felipe? Ele veio para o lançamento de uma exposição sobre o Holocausto, que foi sugerida pela senadora Damares Alves, que é uma grande aliada. E tem duas coisas que eu queria acrescentar. A primeira, o Couto comentou essa declaração sobre o Trump e o Bolsonaro. A gente perguntou se haveria um pedido de asilo, se estava sendo aventado o pedido de asilo. Ele disse que não, mas que ele tem certeza que se o Eduardo Bolsonaro pedir asilo político, o presidente americano dá na mesma hora. E a outra informação que eu queria trazer foi perguntado também se Eduardo Bolsonaro conversou com o pai, já que o Couto pontuou que nem o presidente do PL sabia que ele ia se licenciar do cargo, e o presidente Bolsonaro não disse nem que sim nem que não, ele se limitou a dizer: eu falo com meu filho todos os dias. A gente insistiu na pergunta, todo mundo insistiu, ele não quis entrar no assunto. E a última informação que eu queria passar nessa minha entrada é a não ida do Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara é uma derrota política para o PL e para o bolsonarismo. Gastou-se muita energia, colocou como prioridade, é a maior bancada, pelo regimento, eles têm o direito de ser o primeiro a escolher. Eles falaram que ia escolher a Comissão de Relações Exteriores com o Eduardo Bolsonaro. Eles colocaram todo o peso político deles nisso. Houve resistência. Na reunião de líder da semana passada, o líder do PT saiu dizendo que ia fazer de tudo para que ele não assumisse. Ele chegou a dizer, em tom de brincadeira, que se o Leandro de Bragança, que é o deputado príncipe, fosse indicado, ele virava monarquista para não ter que votar, para não ter que ter o Eduardo lá. E aí, quando todo esse esforço vai em vão, porque ele se licencia sem avisar o partido, é uma derrota muito grande para o PL aqui da Câmara. Vamos ver o que disse Felipe, o deputado do já PT. escolheu quem vai para o lugar do Eduardo? Tem um deputado, sim, mas ele não assume agora, porque o Eduardo ele só tem esse direito depois de 120 dias. A Andresa mencionou ali. Então, enquanto esse prazo quando ele estiver licenciado, eles estão com a menos, pelo menos a informação que eu tenho. Da minha leitura de regimento. Mas eu vou ler, vou tirar a dúvida. Se for algo diferente, eu aviso a você. Boa. Mas de quem que eles estão falando no momento? Tem algum nome sendo cogitado? É o Zucco, né? Não é o coronel Zucco? Deputado Zucco? Não. Aí que você vê como se pegou de surpresa, que gerou uma confusão. Eles foram lá e indicaram o Zucco. Só que o Zucco ele é da oposição. Ele não consegue acumular os dois cargos. E ele disse entre ser líder, e aí ele preferiu continuar líder da oposição, e eles devem escolher o Felipe Barros. O Felipe Barros, para quem não lembra, ele foi o relator do projeto do voto impresso, que foi votado e derrotado quando o Bolsonaro ainda era presidente. Do Paraná, né? O deputado do Paraná.